Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou neste vídeo falar um pouco sobre o campo elétrico uniforme e depois também resolver um exercício prático. Então, o campo elétrico uniforme é definido como região em que todos os pontos possuem o mesmo vetor campo elétrico em módulo, direção e sentido. Ou seja, um campo elétrico uniforme há de ser um campo onde em qualquer ponto do campo o vetor campo elétrico é constante, tem sempre o mesmo módulo, a direção e sentido. Sendo assim, as linhas de força são paralelas e equidistantes. Lembrem-se que no vídeo anterior eu falei-vos do campo elétrico, né, onde tínhamos aqui uma partícula, por exemplo, carregada positivamente. As linhas de força, neste caso, teriam direção radial, mas centrífugas, né? E reparem que este caso não é um campo elétrico uniforme. Porque é que não é um campo elétrico uniforme? Eu, se pensar aqui num ponto A, e se pensar ali num ponto B, né? O campo elétrico tem a mesma intensidade nos dois pontos? Não tem, né? Tem mais intensidade do ponto A, está mais perto da carga, e reparem as linhas de força são mais próximas nesta zona A do que na zona B, onde são mais afastadas. Ou seja, este campo é um campo não uniforme. Ok, então como é que criamos um campo uniforme? Vamos bater nesta ideia, ok? Vou só apagar assim aqui isto, que fica aqui a imagem um pouco mais limpa, e temos o seguinte: para produzir um campo com essas características, ou seja, um campo elétrico uniforme, basta utilizar duas placas, né, planas e paralelas, uma placa paralelamente colocada a outra, eletrizadas com cargas de mesmo módulo, ou seja, esta placa, por exemplo, foi carregada aqui positivamente, né? Há de ter o mesmo módulo do que esta, quer dizer, o mesmo módulo em termos de carga, obviamente, do que esta aqui que foi carregada negativamente. Nestas condições, duas placas paralelas com cargas opostas e com o mesmo módulo, nós criamos aqui entre as duas placas um campo elétrico uniforme. Ou seja, se eu pensar aqui, reparem que as linhas de campo, né, passam a ser perpendiculares aqui à superfície da placa. Estas linhas são todas perpendiculares, né, à placa, são todas perpendiculares, então as linhas de campo são paralelas e equidistantes, todas à mesma distância, ok? E reparem que aqui o sentido, né, é sempre do positivo para o negativo. E se o campo é uniforme, quer dizer, neste ponto, o vetor campo elétrico, né, é exatamente igual a se eu colocasse o vetor campo elétrico neste ponto, exatamente igual. Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Isto é que é um campo elétrico uniforme, ok? Uma região de espaço onde em qualquer ponto dessa região o vetor campo elétrico é constante. Mesma direção, sentido e intensidade. Para criarem um campo elétrico uniforme, usam-se normalmente duas placas planas paralelas, né, com cargas do mesmo módulo e sinais opostos, ou seja, uma placa carregada positivamente e uma negativamente, mas em termos absolutos, né, as cargas das duas placas terão que ser forçosamente iguais, ok? Isto é que é então a definição de campo elétrico uniforme. Pensando nisto, vamos resolver aqui um exercício. Na figura seguinte estão representadas as linhas de campo elétrico criado entre duas placas, condutoras A e B paralelas e com cargas opostas e com o mesmo módulo, né? Dado. Qual as cargas das placas A e B? Ou seja, nós temos que identificar, né, o sinal aqui das placas. Reparem que estas setas, né, são as linhas de força. E essas linhas de força, né, terão sempre a direção e o sentido, ou melhor, são sempre tangentes, né, ao vetor campo magnético. Como estas linhas de força são perpendiculares, né, quer dizer que o vetor campo magnético,
terá que ser, se a linha é tangente, terá que ser exatamente assim. E se utilizamos duas placas paralelas com cargas opostas com o mesmo módulo, quer dizer, estamos perante um campo elétrico uniforme, né? E agora, qual é o sinal das placas? Bem, olhem, a orientação do campo, né? Vai de baixo para cima, o que implica que a placa B esteja carregada positivamente, né? Porque o sentido das linhas de força é de B para A, e o sentido das linhas de força é sempre do positivo para o negativo. E assim a primeira questão estaria então resolvida. A segunda questão é mais interessante. Diz-nos o seguinte: uma partícula de massa M e de carga Q encontra-se em repouso no interior do campo criado pelas placas A e B. Indica, justificando quais as condições necessárias para que se verifique a imobilidade da carga Q, referindo o sinal da mesma. Ok, eu vou pegar aqui nestas duas placas, mas vou-lhe dar algum sentido tridimensional, né? E então colocaria as placas assim, desta maneira. Reparem que aqui em baixo temos a placa B, carregada positivamente, né? E aqui em cima temos a placa A, carregada negativamente. Aqui estão as linhas de força que seguem sempre o sentido do positivo para o negativo. Não é de baixo para cima, neste caso sim, mas se eu invertesse aqui a ideia, né, o sentido já seria de cima para baixo. O sentido das linhas de força é sempre do positivo para o negativo, independentemente da orientação espacial aqui das placas, ok? Tudo bem. Então nós temos aqui uma partícula, né? Temos aqui uma partícula que está imobilizada, né? Se essa partícula está imobilizada, quer dizer, ou seja, parada, né? Quer dizer que não há forças a atuar sobre essa partícula? Não necessariamente, ok? E se há um campo elétrico, há de haver aqui uma força elétrica. Certo? Se há um campo elétrico associado a esta partícula, existe uma força elétrica. Agora, se a partícula está imobilizada, isto implica que a força resultante, né, seja zero. Ou seja, a soma das forças que estão a atuar na partícula, o somatório é que é zero. Então reparem, estamos perante uma partícula de massa que tem massa. Se tem massa, há de ter peso, não é? Como é que vocês desenhavam o peso? Como é que desenhavam o peso? Para baixo, né? O peso apontaria assim para baixo, né? Então teriam aqui o peso, certo? Agora, se a resultante das forças é nula, porque a partícula está imobilizada, quer dizer que tem que haver uma força que está a atuar na mesma direção do peso, mas em sentido contrário e exatamente com a mesma intensidade. E que força é essa? Se temos aqui um campo elétrico, né? Estamos numa região onde existe campo elétrico, então tem de haver uma força elétrica associada. Então quais são as condições, né? Quais são as condições para que tenhamos aqui a partícula imobilizada? A força resultante é zero, então isto implica que a força elétrica, né, seja exatamente simétrica do peso, ok? Nestas condições, a força resultante é zero e então nós temos a partícula imobilizada, ok? A maior parte da questão estaria resolvida. Agora, referindo o sinal da mesma. Para referir o sinal, vamos pensar naquilo que eu falei naquele primeiro vídeo, onde nós sabemos que a força elétrica há de ser exatamente igual ao produto entre o campo elétrico e a respectiva carga. E pensarmos naquela ideia também que vos falei, que é se a carga for positiva, implica que a força elétrica e o campo elétrico tenham o mesmo sentido. Ou seja, se esta carga for positiva, força elétrica a nível vetorial e campo elétrico têm igual sentido. Se a carga da partícula for negativa, né? Nós vamos ter que
Força elétrica e campo elétrico têm sentidos contrários. Força elétrica e campo elétrico, no caso da carga ser negativa, têm sentidos, né, contrários. Têm sentidos contrários. Então observemos aqui a situação, né? Nós sabemos que para a partícula estar imobilizada, a força elétrica tem que ter sentido contrário do peso, porque se a força elétrica estivesse para baixo, né, a partícula caía, né, de forma acelerada, porque a resultante já não seria zero, né? Já não seria zero. Mas, para a força resultante ser zero, quer dizer que a força elétrica tem que anular o peso. E reparem que nós temos aqui a orientação do campo elétrico, porque estas linhas de força são sempre tangentes ao vetor campo elétrico. Então quer dizer que o nosso vetor campo elétrico teria esta orientação. Então nós aqui percebemos que o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido, né? Logo a partícula tem de estar carregada positivamente. Ok? Então aqui devíamos descrever isto como o vetor campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido, logo a partícula é positiva. Ok? Pensem sempre nesta ideia. Se a carga for positiva, campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários. Imaginem que eu colocava agora assim aqui, só para vocês perceberem a ideia, uma partícula carregada negativamente, né? Quando é que ela se vai movimentar? Bem, negativa é atraído pelo positivo, né? Então nós tínhamos a força elétrica a apontar para baixo, né? E tínhamos o peso também a apontar para baixo. Qual seria o movimento desta partícula? Movimento retilíneo, uniformemente acelerado. Porquê uniformemente acelerado e não só acelerado? Porque se o campo é uniforme, esta força elétrica, né? Se o campo é uniforme, quer dizer que a intensidade do campo em qualquer ponto é constante. A carga da partícula também é constante. Então, nestas condições, temos um campo uniforme, a força elétrica criada, né, é também constante. Como o peso também é constante, quer dizer que a força resultante, neste caso, também seria constante. Sendo assim, estaríamos perante um movimento retilíneo uniformemente, porque a resultante é constante, né? Acelerado, ok? Bem, fico bem então por aqui neste vídeo. Farei outro de seguida, o último sobre o campo elétrico, onde vamos envolver um pouco mais esta ideia e também com alguns cálculos numéricos, ok? Até já, grande abraço.